Olá, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade para nossa aula de teatro. Vamos falar aqui, estamos falando sobre o teatro, as raízes do teatro brasileiro, né? Então, um momento ali onde como aconteceu, né, essa relação, né, do teatro com o que estava acontecendo aqui no Brasil, com as pessoas que chegavam aqui no Brasil. Eu já falei já algumas coisas, então se você chegou agora, volta um pouquinho, tá? Que eu fiz já uma introdução, já falei algumas coisas, mas a gente estava falando justamente de como, né? Porque os padres trouxeram, né, o teatro no intuito de poder catequizar os índios, dominar também o espaço, né? Então tinha uma intenção muito fixa, né? E era tudo muito organizado. E aí nós estamos falando sobre os padres, o que eles estavam fazendo, como eles faziam, né? E algumas tribos que aceitavam, né, esses padres aceitavam essas festas porque eles faziam festas junto com o teatro, com representações, para poder introduzir o índio, para entender, enfim, colocar a posição que eles tinham do que eles achavam que era certo, né? Então o intuito era trazer os dogmas católicos, né? E aí nós estamos nesse momento sabendo como é que foi, né, quando essas tribos aceitavam, o que eles falavam, como que era essa relação aí, essa comunicação, tá bom? Bom, vamos lá. Até vou voltar só um pouquinho só para vocês poderem entender, ó, que ele fala assim, ó. E isso tudo, tá, gente, está sendo baseado nesse livro aqui de história do teatro brasileiro. É uma leitura junto aqui para vocês conhecerem também a história, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, só para vocês poderem entender. Fora, claro, está as cerimônias religiosas organizadas geralmente em torno das preciosas relíquias, uma cabeça das 11.000 virgens, um braço de São Sebastião, que a companhia enviava para as colônias e tal. Impressiona no relato espontâneo de Cardim o grau de interpenetração existente entre arte e religião, bem como o ambiente de confraternização estabelecido por tais festas entre a cultura europeia e a cultura indígena, quando se trata, bem entendido, de tribos já cristanizadas e amigas dos jesuítas, que é aquilo que a gente estava falando. Quando a tribo já tinha aceitado, já tinha virado amigo deles, porque senão não ia rolar também a festa, né? Como eu falei, tinha tribos que não aceitavam isso. Eis uma mostra da recepção oferecida pela cidade da Bahia, em que os protagonistas, segundo tudo indica, eram portugueses ou filhos de portugueses. Trouxe o padre uma cabeça das 11.000 virgens, com outras relíquias engastadas em um meio corpo de prata, peça rica e bem acabada. A cidade e os estudantes lhe fizeram grave e alegre recebimento. Trouxeram as santas relíquias da Sé ao colégio, em procissão solene, com flautas, boa música de vozes e danças. A Sé, que era um estudante ricamente vestido, lhe fez uma fala do contentamento que tivera com sua vinda. A cidade lhe entregou as chaves, as outras 2 virgens, cujas cabeças já cá tinham, a receberam à porta de nossa igreja. Alguns anjos as acompanharam. Percebe que é uma representação, né, gente? Você vê que nitidamente uma representação aqui, um teatro acontecendo, né? E as coisas acontecendo ali. Alguns anjos a acompanharam, porque tudo foi a modo de diálogo. Toda a festa causou grande alegria no povo, que concorreu quase todo. Agora, em contraposição, 3 exemplos de manifestações indígenas ocorridas em ocasiões diversas, que transcreveremos longamente em sequência, quase sem cortes para não prejudicar o pitoresco, a cor local dos românticos de quadros tão graciosamente pintados que servem para nos restituir o passado em toda a sua espessura material e espiritual. Aí aqui vai seguir, mas isso aqui tudo, esses relatos aqui que eu tô lendo para você, gente, olha que riqueza! São relatos
né, deles próprios, do que estavam acontecendo lá. Provavelmente eles escreviam, deixavam lá, e isso trouxe está à disposição da gente. Então, esse livro reuniu todos esses episódios, todas essas pegaram todas essas relíquias da história e colocaram nesse livro. Então, isso que eu tô lendo não é coisa inventada, é coisa da história mesmo. Ó. Tanto que, ó, aqui são relatos, ó, de cada um dos padres, enfim, de quem viveu mesmo a história. Até percebe-se, né, que o vocabulário é diferente, né, a forma que eles falam, né, o jeito, enfim, é antigo. Mas vamos lá. Aqui. Olha como é bem diferente, né? Chegamos à aldeia à tarde. Antes dela, um bom quarto de légua, começaram as festas que os índios tinham aparelhadas, as quais fizeram uma rua de altíssimos e frescos arvoredos, dos quais saíam uns cantando e tangendo a seu modo, outros em ciladas, saíam com grande grita e urros, que nos atroavam e faziam estremecer. Os cunumis, silicite meninos, com muitos molhos de flechas levantadas para cima, faziam seu motim de guerra e davam a sua grita. E pintados de várias cores, nuzinhos vinham com mãos levantadas receber a bênção do padre, dizendo em português: Louvado seja Cristo. Outros saíam com uma dança de escudos, a portuguesa, fazendo muitos trocados e dançando ao som da viola, pandeiro e tamborim e flauta. E juntamente representavam um breve diálogo cantando algumas cantigas pastoris. Tudo causava devoção debaixo de tais bosques em terras estranhas, e muito mais por não se esperar em tais festas de gente tão bárbara. Nem faltou um Anhangá, Siliete Diabo, que saiu do mato. Este era o índio Ambrósio Pires, que a Lisboa foi com o padre Rodrigo de Freitas. A esta figura fazem os índios muita festa por causa de sua formosura. Gatimanhos e trejeitos que faz, em todas as suas festas, metem algum diabo, por ser deles bem celebrada. Debaixo da ramada se representou pelos índios um diálogo pastoril, em língua brasílica, portuguesa e castelhana, e tem eles muita graça em falar línguas peregrinas, Maxime e castelhana. Machine, né? Desculpa. Houve boa música de vozes, flautas, danças e dali em procissão fomos até a igreja com várias invenções. Olha como era, né? Vocês conseguem visualizar? Conseguem visualizar toda essa festa, essa representação que eles faziam até chegar na igreja? Era uma procissão, né? Era uma procissão que eles faziam com suas representações. Os índios faziam as representações, participavam daquilo tudo a partir daquilo que eles tinham aprendido com os padres, né? E eles participavam daquelas companhias, eles ajudavam também a chegar em outras tribos para passar o conhecimento e assim sucessivamente, né? Então era algo muito arquitetado, mas no intuito de catequizar, ensinar. Né? É bem diferente do teatro que a gente estava lendo algumas aulas passadas, que era né, inclusive ele fala aqui no começo, que era o teatro profissional no intuito de trazer, né, entreter, trazer questões, questionamentos, trazer o entendimento de que a pessoa pode também buscar as suas verdades, enfim, trazer questões para a pessoa pensar. Não é aqui é diferente, aqui é o intuito de ensinar, de cravar uma verdade na cabeça das pessoas, né? Bom, então vamos lá, vamos dar continuidade, né? Aí assim, é muito longo, tá? As coisas que ele fala, as coisas que acontecem nessa procissão da aldeia para a igreja. Mas vamos lá, vamos continuar falando um pouquinho aqui. Deixa eu só apresentar para vocês, gente. Ó, essa é uma tela pintada e essa tela se encontra em Tenerife, terra natal do escritor jesuíta, tá? Esse é o Padre José de Anchieta. Essa é uma tela pintada, tá? E que existe mesmo. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho aqui. E é ele que
trouxe tudo isso, ó. Tá até aqui escrito assim, ó. Não sei se dá muito para entender, mas vamos lá. José de Anchieta Navral, descendente de Viscov, apóstolo do Brasil, 9 de junho de 1957, descansa em Bahia. Mais ou menos isso que tá falando. Então é ele, né, que trazia, que enfim, colocava, o escritor, né, escreveu muitas peças de teatro no intuito de catequizar, né, os índios, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar conversando, falando um pouquinho mais sobre a história do teatro brasileiro. Fica comigo e não esquece de curtir e compartilhar, tá bom? Beijo, até mais!